Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Vamos agradecer a Jesus por mais esse Evangelho? Então vamos lá. Vamos agradecer a Jesus. Que possamos nesse momento, meus amigos, minhas amigas, irmãos de ideal espírita, silenciar a mente, buscarmos a figura meiga e amada do nosso Mestre Jesus. Porque a fala é dele. Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ele se faria presente. E de onde Jesus está, ele irradia nesse momento para todos nós. Temos os nossos amigos espirituais, os trabalhadores de Jesus, que nos conduziram para esse encontro. Aonde aqui, Senhor, podemos ouvir as tuas lições, podemos ouvir o Espírito da verdade que tu és. Amor amado, trabalha a nossa alma, Senhor, trabalha o nosso coração. Que o estudo de hoje possa entrar na nossa razão, na nossa lógica, porque é uma fé raciocinada. Que possamos entender, Senhor, que a maior alegria de um humano é poder superar o mal que está dentro de si. Que a maior alegria de um ser humano é poder sacrificar os seus caprichos pessoais. Que a maior alegria de um ser humano é poder dizer e fazer: seja feita a vontade do Pai, assim na terra como nos céus. Que nessa noite, Senhor, em que estamos estudando as causas atuais dos sofrimentos, que nós possamos despertar a nossa responsabilidade para as escolhas que estamos fazendo. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Envolva todos aqueles que pensaram e intercederam por um ente querido que está hospitalizado. É o nosso coração do amor, Senhor. E entregamos em tuas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor. Inspira-nos, Senhor, através dos amigos espirituais, para que nós possamos entender e compreender as lições que nos serão trazidas essa noite. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Prontinho. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo um estudo sequenciado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos estudando as causas anteriores das aflições. Nosso último parágrafo foi uma pergunta em que o professor ou um amigo espiritual, porque nem tudo é Kardec que escreve, né? Normalmente quando é Kardec ele faz uma nota, né? Um comentário. Mas ele diz assim, ó:
Que fizeram essas almas, falando das crianças que já nascem com doença. Então, uma criança já nasce adoentada, já nasce com uma doença crônica. E às vezes de difícil tratamento, às vezes nem tem como tratar, passa uma vida inteira. Então, nós falamos a semana passada e volto a repetir. O Livro dos Espíritos nos diz que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer um filho de volta ao ser. A dor é o último recurso. Então, volto a repetir. Quando a gente vê um espírito já nascendo em um corpo adoecido, você pode ter certeza que errou já muitas e muitas vezes, tá? Então, não é... Por exemplo, a gente está estudando no Missionário da Luz a reencarnação de Segismundo. Segismundo, numa outra existência, ele matou esse amigo dele por ele ter se apaixonado pela esposa, não sei se era esposa, acho que era esposa já dele, não me lembro muito bem, mas acho que era esposa. A gente está estudando, vamos iniciar o processo da reencarnação. E ele matou, então ele não vai nascer com nenhuma deformidade, ainda não. Mas ele vai ter uma vida difícil de convivência com esse pai, porque os dois, né, o pai não perdoou, né, que na verdade eram amigos e agora vai vir como pai, né, vai ser pai e filho. Então, mas vai ser uma relação difícil. Então, a misericórdia divina, ela não quer nos pôr para sofrer, ela quer nos pôr para reparar. Então, nessa relação dos dois, eles vão ter que digerir essa encrenca e despertar o sentimento do amor, que a família é a base de Deus. A família é o laboratório, é a oficina, né? Laboratório das nossas emoções, oficina dos nossos desejos. Então, o lar, ele é essa base. Então, ali nascemos para nós nos reabilitarmos uns com os outros. Então, lembra bem, quando nasce numa condição de uma enfermidade dolorosa, já foi o último recurso, já foi tentado vários. Olha, às vezes a gente é um dependente químico e já fomos dependente químico em várias encarnações. Talvez já tivemos várias overdoses. Então, ou seja, a pessoa só se complica. Então, ela nasce numa condição que não pode levantar da cama. Mas já foi o último recurso, tá, gente? Não é assim, errou na próxima encarnação, já errou? Não. Não é assim. Misericórdia divina é muito grande. Então, quando nascemos, lembra, o último recurso, tá bom? Então, ele termina, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Então, partindo do princípio que a alma é criada no momento da concepção ou no momento do nascimento, mas se ela foi criada naquele momento, qual foi o critério para ela já ter nascido sofrendo? Em detrimento de outros que nascem com toda a saúde. Então, a gente já não veria justiça. Então, é óbvio que esse espírito, ele traz um passado. E um passado muito, vou usar uma palavra dura, tá? Tenebroso. E volto a repetir, gente. Uma coisa é você fazer mal para uma pessoa. A outra coisa é você fazer mal para 10 pessoas. A outra coisa é você fazer mal para 300.000 pessoas. Para 1 milhão de pessoas. Então, quanto mais eu prejudico, mais e maior é o meu débito. Quanto maior o teu cargo, quanto maior a tua administração, maior a tua responsabilidade. Porque nós teremos que responder por
todos aqueles que estiveram sobre a nossa responsabilidade. Temos falado muito nos estudos do caos que está nossa saúde pública aqui em Manaus. Infelizmente, os profissionais não têm recursos para cuidar decentemente. Cadê o dinheiro público? As pessoas responsáveis por isso vão responder. A gente fica assim. Por isso é que Jesus não tinha raiva, ele tinha pena. Pena do imperador. Dó dos senadores. Dó dos fariseus. Dó. Ele olhava e olhava com uma expressão de tristeza. Da mesma forma que ele olhou com muita tristeza para o doutor Saulo de Tarso, matando Estevão. Por que que ele olhava com tristeza? Porque o ser humano está cavando, não é um buraco, é um vale. E haverá prantos e ranger de dente. Então, não existe um mal, nenhum mal, que venhamos a fazer que não teremos que prestar conta. Quando a gente olha para alguém que nasce nessa condição, é um processo expiatório. Mas antes de nascer nessa condição, sofreu muito no mundo espiritual. Muito. Por isso o olhar de tristeza, porque Jesus nos ama. O pior ser humano que possa existir na face da terra. Jesus ama. E quando a gente ama, que a gente vê o que o nosso querido, o que a pessoa querida está fazendo, cavando um vale de sombras, e que Jesus não pode fazer. Porque o livre-arbítrio é dado para todos. E nós seres humanos, a nossa condição agora já é de muito desenvolvimento intelectual, de razão. Então nós não podemos mais alegar, eu não sabia. Essa época já passou. Entendeu? Então, causas anteriores das aflições foi o mal que fizemos. E basta a gente olhar a nossa história, a história da humanidade, o quanto a história se repete ao longo dos séculos. Todavia, em virtude do axioma, da evidência, segundo o qual todo efeito tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Esse é o efeito. Qual é a causa? Tais misérias nascer nessa situação são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. O que a gente estuda no Espiritismo? Acho que você não acredita mais que esse monte de planeta que você olha e olha para o céu e vê esse monte de estrelas. Tem estrelas e planetas. Você não acha que isso está grudado em algum cantinho, né? Existe aqui uma copazinha que está grudada. Acho que a gente já tem a noção do universo, né? A gente já sabe o que é uma galáxia, né? A gente já sabe o que é uma nebulosa. Então, olhando o universo infinito, a gente não está achando que só esse aqui é habitado, né?
Não cabe mais esse tipo de pensamento. Ora, como a causa sempre precede, ou seja, antecede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Mas Deus pune a lei. E foi Ele que criou. Foi Ele que criou a lei. A lei de causa e efeito. A lei de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem mandou a gente fazer o mal? Foi Ele? Não. Nós desobedecemos. Ele nos criou para amarmos uns aos outros. Ele nos criou para fazermos o bem. O bem. Desobedecemos, sofremos as consequências da lei. Pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. É uma alternativa que ninguém pode escapar e que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. A lógica. Então, a lógica é, se a criatura nasceu nessa condição, se nasceu nessa condição, já é o último recurso. Então, não tem nada que justifique nessa, é em outra. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais egoístas somos, mais sofremos. Quanto mais sensualidade, mais sofrimento. Quanto mais materialismo, mais sofrimento. Ou seja, tudo que é contrário ao que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, nos traz muito sofrimento. Se nós somos pessoas orgulhosas, o orgulhoso, ele sofre muito. O orgulhoso é um ser extremamente melindrado. O invejoso sofre demais. Porque ele não suporta ver o bem do outro. Ele sofre. Então, todos os comportamentos inadequados, todas as atitudes inadequadas que são totalmente contrárias à nossa natureza. A nossa natureza, ela é divina. Então, se nós temos atitude contrária, nós sofremos. Então, ou seja, nessa encarnação, que é as causas atuais das aflições, as nossas aflições, se nós formos parar para avaliarmos, a gente vai ver que é resultado constantemente das nossas escolhas. O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Então, às vezes, o cidadão apronta. E nessa encarnação, mas ao sair do corpo já começa a encrenca. E até programar uma nova reencarnação é muita encrenca. Então, as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Diz, fulano fez, olha, tá aí, né? Olha só, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã.
Mas que vai espiar? Vai. Por isso que Jesus olhava com tristeza. Eu acho que Jesus ainda continuou se aproximando, vendo a pessoa errar, e os olhos dele cheios de lágrimas, a nos dizer assim: de novo, meu filho, te dei mais uma chance, e tu continua na condição de Caim, matando teus irmãos. É tão breve uma existência. Daqui a pouco todos nós vamos voltar. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, a infelicidade, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então, a semana retrasada, nós estávamos estudando sobre as atuais. Então, se você tem um filho que hoje é um peso para ti, perdoa, meu pai, porque eu pequei na educação dele. Se você olha para o seu corpo, está cheio de mazelas, nessa encarnação, perdoa, meu pai, porque eu não respeitei meu corpo. Então, o sofrimento, ele é uma advertência. E às vezes, já não mais uma advertência, já uma prisão. Que à primeira vista parece merecido, tem sua razão de ser. Item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre como os decorrentes das faltas atuais. Então, vamos lá. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre como os decorrentes das faltas atuais. A consequência dos erros cometidos, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, justa, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Justiça. Então, por que a gente diz que aqui Brasil é coração do mundo, a pátria do evangelho? Porque aqui é o lugar de nós tratarmos os sentimentos. Aqui é o lugar de trabalho. Então, nascer no Brasil não é fácil. Viver num país como o nosso já é uma expiação. Vá para os bairros pobres. Conhece aqui a história dos nossos ribeirinhos. Aí, vamos lembrar de Jesus. O escândalo é necessário. Mas ai por quem vem o escândalo. Então, a expiação é necessária. O escândalo, a expiação é necessária. Mas se eu sou o causador do sofrimento alheio, coitado de mim. Lembra disso. Para eu reparar o meu erro, Deus não quer que nenhum filho suje as mãos. A própria lei arruma uma forma natural. Olha a doença. A doença é uma reparação, é uma expiação. Ninguém precisou sujar as mãos. Não pensa que se você deu um tiro, na outra alguém vai vir programado para te dar um tiro. Não é assim.
Você pode nascer com um órgão limitado, com as mãos limitadas, com a razão limitada, para você resgatar e não mais fazer mal ao seu irmão. Nós vivemos como Caim, matando os nossos irmãos Abel. Entende? Então não é assim. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente com desumanidade. Então, se eu tratei duramente, pensa no ser orgulhoso e vaidoso. Aí pensa você nascer numa encarnação que tu vai atrair para ti esse tipo de pessoas. Que vai te maltratar, que vai te humilhar. A gente atrai. A gente atrai. Conforme as nossas necessidades. E se não mudarmos, continuamos atraindo. Porque, meus irmãos, quando você nasce já aprisionado numa cama, prisão. Tem muito o que fazer ali. Não, assim não tem. A experiência é de prisão. Aprender na prisão. Mas já falamos que o espírito está ali consciente. Ele só não consegue se exteriorizar. Mas ele está ali. Ele sabe o que está se passando. Tá? Mas se nós nascemos, apesar das dificuldades, mas com saúde no corpo, saúde mental, a misericórdia está dizendo assim, olha, muda a tua história. Então a gente pode, com a nossa mudança hoje, amenizar as nossas dores. Mas se eu, ainda com a saúde do corpo, eu continuo fazendo as mesmas besteiras, ou seja, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. Então, se nós fôssemos pessoas verdadeiramente inteligentes, nós estaríamos fazendo um esforço enorme para nos tornarmos pessoas melhores nessa encarnação. E diminuir os nossos débitos. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi sovina, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Tá vendo por que aqui é a oficina, o nosso Brasil? Porque tudo isso a gente encontra aqui. Miséria aqui na África. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Se foi mau filho, poderá sofrer por conta disso. Então, é por isso que a gente diz, gente, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Se tu grita, berra, maltrata teus pais, pode ter certeza, você vai envelhecer e teus filhos vão fazer exatamente a mesma coisa. Agora, trata com carinho. Fale doce. Leve para passear. Passe perfume nos seus pais. Hidrata a pele dos velhinhos. Faça isso cantando. Teus filhos estão te olhando. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como um mundo expiatório. As anomalias, as anormalidades, olha que interessante, que apresenta a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo, olha só, né?
Assim se explica pela pluralidade das existências, a reencarnação, e pela destinação da Terra, planeta de provas e expiações. Então, é aquilo que a gente diz assim, gente, só o fato de nós termos nascido aqui na Terra já mostra que nós somos espíritos bem enrolados com a lei. Então, apresenta a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Semelhante anomalia é apenas aparente. Ai, mas meu Deus, né? Porque considerada somente do ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento, como nós estamos fazendo, de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então lembra, não é fiz numa e já reparo na outra. Fiz numa, leva advertência, sofro no mundo espiritual, programa uma nova reencarnação, sou preparado para isso, a espiritualidade volta, erro de novo. Sofro no mundo espiritual e não é pouco, levo nova advertência, aprendo um pouco mais, oriento um pouco mais, volta de novo, erra de novo. Gente, a tolerância divina é infinita. Quando a gente chega nesse nível é porque a gente já usou todos os recursos. E o último é a dor. Tá bom? O último é a dor. Aquele que se elevar pelo pensamento, então, de modo a abranger toda uma série de existência, verá que cada um recebe a parte que merece, tá? Mais embaixo. O homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. Então, se eu nasci na Terra e se eu nasci no Brasil, isso mostra que eu estou num país de terceiro mundo e num planeta inferior. Logo, aqui eu vou me deparar com dores, com aflições, com sofrimentos. Então, e eu não sou um espírito superior, você também não é. Então, logo, um dos maiores desafios nosso é conviver. A gente briga dentro de casa até com quem pariu a gente. A gente não consegue, nós não conseguimos viver moralmente bem com mãe e pai. Nós não conseguimos viver moralmente bem com filhos. Nós não conseguimos viver moralmente bem com irmãos. Estou falando só de consanguíneos. Nós não conseguimos conviver bem com o esposo, com a esposa. Entende? Então, um dos maiores desafios de espírito da terceira ordem, como nós, é conviver. Por quê? Porque nós somos egoístas e vaidosos. A gente quer sempre do nosso jeito. Então, é muito difícil. Mas, se eu chegar no nível de evolução, que eu já consigo conviver com todos esses doidinhos daqui da Terra sem ficar doido, consigo conviver com todas as mazelas e não adoecer, porque o que acontece? Eu só consigo ser boa com quem é bom para mim. Se você não foi bom para mim, pronto, deixei de ser boa para ti. Então, isso não é bondade, isso é troca. Não é uma personalidade boa, é uma personalidade que se acomoda conforme o que o outro pede. Então, se o outro é grosso, sou grossa também. Um ser moralizado, se o outro é grosso, eu não vou ser grossa, porque isso não é da minha natureza. E também não vou desejar o mal, porque às vezes a gente se cala
Mas por dentro, a gente está dizendo que morra. E a gente está sorrindo assim, ó. E a gente está dizendo mentalmente, Deus tarda, mas não falha, né? Não adianta, gente. Pensamento é tudo. É realmente autêntico, verdadeiro. Você não deseja mal. Então, nós ainda estamos nesse nível. Me trata bem, eu trato bem. Me trata mal, eu trato mal. Então, o homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se, né, a cada sofrimento, a cada mudança, de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não aconteceria e que só depende dele, nós, não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por si melhorar. Então, nós aqui, os terrícolas, a gente pensa tão curto que a gente só pensa em não ser exilado e não ser exilado. Olha só como a gente tem a consciência comprometida. A gente não para pensar assim, não, eu quero ir para um outro planeta mais evoluído. Porque a gente pode fazer isso se nós evoluirmos. Senão a gente continua nesse processo aqui. Como conhecimento de causa. Também assim, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos. Olha que informação legal. Vou tentar explicar. Aqui, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes. Então, o que ele está querendo dizer? Se eu desencarnei, aprontei e não foi pouco. Sou um espírito endurecido, ignorante. A espiritualidade é que vai organizar a minha reencarnação. Programar, inclusive, os sofrimentos necessários para eu me purificar. Eles não chegam comigo e dizem assim, Conceição, vem cá, sente aqui. Nós estamos organizando uma reencarnação, você vai passar... Não. A criatura é ignorante e endurecido. Então, é a espiritualidade que organiza e você não pode nem dar pitaco. Porque como é que eu vou pedir para um ser endurecido... organizar a sua reencarnação? Ele tem estrutura para isso? Óbvio que não. Então tem espírito superior, trabalhadores de Jesus que fazem isso. Entendeste? Esse é o primeiro ponto. Por isso que ele diz assim, as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Lembra? Você foi grosso, ignorante, humilhou, vai passar por isso, que é para aprender conhecimento de causa, que ser humilhado dói, ser maltratado dói, ter fome dói. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos. Aí aqueles que já espíritos que são arrependidos, o espírito superior, o amigo espiritual, o seu anjo da guarda, diz, olha, Conceição, você vai reencarnar numa situação assim, assim. Como o caso do Segismundo, né? Ele sabe onde ele vai reencarnar, ele sabe o que ele vai passar naquela família, porque ele está arrependido do que fez, tem consciência do que fez e quer reparar o que fez, tá? Então, esses já são espíritos mais esclarecidos, tá? Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Então, eu expio o passado, o mal que eu fiz, e acabo passando por uma prova, porque gente, a gente cresce moralmente, a gente evolui moralmente, são nas provas.
Aonde nós crescemos, aonde nós evoluímos, aonde nós amadurecemos as nossas emoções, é na hora do aperto, na hora da dificuldade. Então, o que que a gente quer? Gente, a gente quer uma vida sem provas, uma vida sem expiações. Quando vem uma encrenca, quando vem uma prova, a gente se esguela todo, grita todo, a gente tem até quem queira se matar. Mas quando eu começo a entender que esses altos e baixos da vida é um processo educativo, é pedagógico. Às vezes a gente fica numa prova 5, 6, 7, 8 anos. Mas às vezes a gente se enrola com uma de 5 minutos. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, daí dizer, um planeta de provas e expiações. Todo mundo fala, nós estamos no planeta de provas e expiações. O que isso quer dizer? Que ou eu estou passando por provas, ou eu estou passando por expiações. Pronto. A gente veio para a escola para aprender. Não foi para viver de férias. Férias é bom, é gostoso, mas se eu ficar constantemente de férias, quem que vai trabalhar para sustentar a casa, não é verdade? Agora, pensa agora pelo lado espiritual. Se a vida aqui for sempre um mar de rosas, como dizia a Painho, né? Se eu sempre estiver aqui sentado no pudim, ou seja, tudo bem maravilhoso, tudo muito bem, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou crescer? Tia, então nesses planetas mais evoluídos, lá também tem provas e tem expiações? Não tem expiações, tem provas, mas já são diferentes. A nossa prova ainda é primária. Nossa prova é de alfabetização. As provas deles lá já são de ordem mais elevada. Entendeu? Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, então ele pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. As provas, era o que nós estávamos comentando. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de reparação. Concede ao homem a faculdade de reparar. Ai, tia, mas puxa vida, por que Deus não dá uma amenizada? Gente, mais amenizada do que ele dá. Agora, você preferiria a crença do inferno? Ou você prefere a certeza do poder reparar? E não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Uma existência, uma falta, inferno, eternamente lá. É para acabar, né, gente? E aí Jesus diz, daí não saireis até pagar o último iota, o último cetim, né? Um abraço para quem está acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná, pela Rádio Manaus de Estudo Espírita, viu? E para quem vai acompanhar depois pelas plataformas, pelo Spotify e os demais. Foi bom, gente? Foi? Deu para compreender? Ai, cadê? Deixa eu ver aqui Tia, um dia você me explica, ok? Mas quem cuida de alguém muito próximo que está em expiação é uma prova? Pode ser uma expiação. Às vezes, se você... Nós já falamos, se eu cuido de uma pessoa enferma uma vida inteira, nós temos aí duas opções. Primeira, ou nós fomos, outrora, eu, de certa forma, que estou cuidando, fui responsável
anuir com o crime, ou eu fui parceira, ou aquele espírito amoroso que diz, você vai, mas eu vou lhe ajudar também. Ai, tia, aí diz comigo, e como é que eu posso saber, tia, se eu vim para ajudar, né, que eu me propus a ajudar essa pessoa, ou se realmente é uma expiação? É só olhar o nosso sentimento. Se o teu sentimento é de extrema amorosidade, você ama cuidar, aquilo é nossa, é uma filha porque eu cuido. É amorosidade. Agora, se tu cuida, reclamando, se maldizendo, o que eu fiz para merecer? Expiação. Tá bom, gente? Vamos receber um passe, porque de onde Jesus está, Ele irradia. Tem os nossos anjos da guarda que estão aqui próximo da gente. Vamos tomar um passe. Essa energia divina que nos envolve, todos nós, te aquieta, respira. Conversa com Deus nesse momento. De tudo aquilo que nós ouvimos, o que você gostaria de falar com Jesus? Peça perdão pelas suas atitudes equivocadas. E se predisponha a se renovar, a mudar, porque todos os dias nós temos oportunidade de nos tornarmos uma pessoa melhor. É isso que queremos, Senhor. Nos aproximarmos mais de Ti. Sairmos para passear contigo. Que ao decorrer do nosso dia, Senhor, pudéssemos sentir sempre a Tua presença, a Tua inspiração. Que as pessoas, ao se aproximarem de mim, de cada um de nós, que essas pessoas pudessem sentir a Tua presença através da nossa fala, através do nosso abraço, através do nosso olhar acolhedor. Ensina-nos, Senhor, a percebermos, a identificarmos que o Senhor é o modelo perfeito e que a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade é seguir nos Teus passos. Abençoa-nos, Senhor, na Tua paz. Envolve a todos nós nesse momento. Ampara a todos nós que aqui estamos, mundo físico e mundo espiritual. E que nós possamos sermos um instrumento da Tua paz. Graça te damos, amor querido, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.